Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje é dia de mais um vídeo do quadro Zoomundo Responde. Para que a sua pergunta apareça aqui também, basta deixar ela em qualquer vídeo usando a hashtag Zoomundo Responde. Bora pro vídeo. Pergunta de Alex Filho. Qual é a lógica por trás de animais aquáticos serem gigantescos? A pressão da água não iria fazer com que os animais menores fossem selecionados? Existem muitas coisas envolvendo o gigantismo entre os animais. Eles podem ficar gigantes, por exemplo, para poder se proteger melhor contra predadores, para poder se alimentar de animais maiores quando eles são os predadores e também para conseguir se adaptar melhor a lugares mais frios, já que corpos grandes têm uma menor superfície de contato com a água em relação ao seu volume e assim eles perdem menos calor. Mas na verdade o ambiente aquático ele é favorável ao aparecimento de animais gigantes. Isso por conta das características físicas da água, como a flutuabilidade, que ajudam o animal a sustentar melhor seu peso. E é por isso que nenhum animal terrestre jamais vai atingir o peso e o tamanho de uma baleia azul, lá com as suas 180 toneladas, porque a ausência desse suporte extra em terra firme impede isso. Já no ambiente de mar profundo, aí sim você tem uma regra onde a maioria dos animais é realmente bem pequeno, apesar de existir o gigantismo abissal. Pergunta de Gabriel Pérez. Como são classificados os indivíduos entre duas espécies da mesma linhagem? Em que ponto podemos dizer que é o Homo neanderthalensis e não mais um Homo erectus? Como são classificados os indivíduos entre uma espécie e outra? Bom, isso é um desafio para os pesquisadores. Então, basicamente, o que vai fazer um pesquisador ou pesquisadora olhar para o indivíduo e dizer se ele pertence à espécie A ou espécie B são suas características físicas, e aí a gente precisa saber muito bem de anatomia, e também as características moleculares. Mas, quando a gente olha para os fósseis, por exemplo, por conta das suas características intermediárias, às vezes isso pode ser mais desafiador. Pois é, e é por isso que a gente vê frequentemente notícias como tal espécie não é mais válida. Ou então o pesquisador observa a população X e descobre que na verdade é uma nova espécie. O que está acontecendo é que os cientistas estão o tempo todo analisando diferentes populações, diferentes animais e reinterpretando diferentes características para saber se elas são válidas ou não. E eles discordam entre si para várias dessas características, e é assim que a ciência avança. Existem até dois termos interessantes sobre isso: splitters e lumpers. Splitters são aqueles pesquisadores que criam grupos pequenos, e para eles qualquer mínima diferença já é uma espécie nova. Lumpers são o contrário. Eles definem grupos grandes e para eles precisam existir muitas diferenças entre indivíduos para poder delimitar novas espécies. No final das contas, a gente tem que buscar um equilíbrio entre essas duas maneiras de pensar. Pergunta de Dino TV. Oi Amanda, meu nome é Luiz Felipe, sou autista, tenho 18 anos e gostaria de saber qual é o maior lagarto do mundo, o crocodilo de água salgada ou o dragão de Komodo. Oi Luiz, muito obrigada pela sua pergunta. E respondendo ela, o maior lagarto do mundo é o dragão de Komodo, o Varanus komodoensis, que pode chegar a ultrapassar até os 3 metros de comprimento. Já o crocodilo de água salgada, ele é o maior crocodilo do mundo e ele não é um lagarto. Ele pertence ao grupo dos crocodilianos e ele é mais próximo das aves do que dos lagartos. Pergunta agora do Thomas Riedler. Obrigado pelo apoio, Thomas. E ele perguntou assim: sobre a estrela do mar granulada, aquela que pelo visto tem estruturas que lembram um órgão reprodutivo masculino em suas pontas, não falo o nome porque não sei se desmonetiza, pesquisei e li que aquelas estruturas seriam olhos. Vocês poderiam analisar e falar sobre essa estrela do mar? Bom, valeu, Thomas, e não se preocupa que os comentários que vocês fazem aqui embaixo não vão desmonetizar os nossos vídeos. O que pode acontecer é o algoritmo do YouTube simplesmente apagar os comentários, mas isso ele faz de maneira automática. E em segundo lugar, valeu pela pergunta mesmo, porque a gente não conhecia essa espécie de estrela do mar, que parece ser bem interessante e realmente ela tem um formato bem fálico dos seus braços. E sim, as estrelas do mar, a maioria das estrelas do mar tem olhos muito simples na ponta de seus braços, formados por ocelos, que na verdade são células que recebem a luz, mas não são capazes de formar imagens. E sim, aquelas linhas na ponta dos braços dessa estrela do mar granulada são sim ocelos, são olhos bem primitivos.
No caso dessa estrela, aparentemente as pontas dos seus braços são descobertas, mas nós não conseguimos descobrir o porquê. Então, se tiver algum especialista em equinodermos por aqui, pode colocar no comentário do vídeo, nós vamos adorar descobrir. As estrelas do mar granuladas vivem nos oceanos Índico e Pacífico. E uma coisa legal delas é que elas são bem grandes. Os maiores indivíduos chegam a quase 30 centímetros de diâmetro. Pergunta de Luiz Gustavo. Existe algum estudo sobre a evolução do melão dos odontocetos? Considerando que a ecolocalização depende de estruturas ósseas no crânio muito específicas, imagino que não deve ser difícil de identificar quando surgiu essa estrutura e como outras formações do crânio desses bichos evoluíram em conjunto. Olha, Luiz, parabéns por essa pergunta. Ela foi a mais difícil pra gente encontrar a resposta, mas é muito interessante e a gente encontrou um artigo que fala sobre a evolução, não somente do melão, que pra quem não sabe é uma estrutura que está relacionada à ecolocalização entre os odontocetos, mas também esse artigo ele fala sobre toda a evolução da parte nasal desses animais. A gente inclusive vai deixar linkado aqui na descrição. E sim, é possível que a gente consiga detectar mais ou menos onde aparece essa estrutura, porque existem mudanças físicas no crânio desses animais. De uma maneira geral, eles passam a ficar mais côncavos, próximo da região dos olhos. A presença do melão e da ecolocalização é interpretada como uma característica dos odontocetos, e um dos odontocetos mais antigos conhecido, o Squalodon, provavelmente já tinha um melão meio pequeno. Ou seja, o melão deve ter surgido há mais ou menos uns 30 milhões de anos atrás. Pergunta de Skyler. Como cientistas incluem animais em grupos tipo o Dodô e o Pombo? Bom, é importante ressaltar que os cientistas não colocam os animais em um grupo X ou Y. O que a gente faz é juntar evidências que podem ser ou anatômicas ou moleculares, como a gente já falou, e aí a gente pega essas evidências e roda uma análise filogenética, que é uma análise feita num programa de computador. E aí sim, os resultados dessa análise que sugerem que uma espécie pertence a um determinado grupo, X ou Y. E aí, um princípio básico é que quanto mais características em comum as espécies compartilharem, maior é a probabilidade delas serem agrupadas dentro de um mesmo conjunto ali. Então, dodôs e pombos, por exemplo, compartilham mais características em comum entre si do que eles compartilham com as outras aves. Por isso que os dois estão alocados dentro da ordem Columbiformes. Por outro lado, eles compartilham mais características com os tucanos, por exemplo, do que com os jacarés. Por isso, tanto os dodôs como os tucanos são agrupados dentro do grupo das aves e assim por diante. Pergunta de Yara Grise. Eu sei que todos nós adoramos dinossauros, mas eu tenho uma dúvida. E os mamíferos? Qual é o fóssil mais antigo de mamífero conhecido? Como eram os mamíferos quando os dinossauros reinavam? Apenas musaraños? Ótima pergunta. Os mamíferos surgiram no período Triássico, há mais ou menos 227 milhões de anos atrás, que é relativamente próximo de quando os dinossauros surgiram. O fóssil mais antigo que a gente tem certeza que é de um mamífero é o Ticterium, da Índia, e ele tinha essa carinha que era meio parecida com o musaraño mesmo, assim como boa parte dos outros mamíferos do Triássico. Mas a partir do Jurássico essa história começa a mudar. De uma maneira geral, os mamíferos mesozoicos tinham essa aparência mais genérica mesmo, parecido com musaraños. Mas no Jurássico a gente tinha também os volaticoteríneos, que eram planadores, e os castorocauda, que eram semiaquáticos. Já no Cretáceo aparecem várias linhagens de mamíferos, incluindo marsupiais, placentários e a família Stagodontidae, que também era aquática. Mais uma pergunta sobre mamíferos, dessa vez da Cláudia Souza Alencar. Existem quantas espécies conhecidas de mamíferos venenosos e quais são elas? Bom, se a gente utilizar uma definição mais abrangente de veneno, incluindo qualquer substância tóxica produzida por animais com o intuito de ou atacar para se alimentar de uma presa ou para se defender, existem 19 espécies diferentes de mamíferos venenosos. E eles compartilham algumas características em comum. Por exemplo, todos eles são peçonhentos, ou seja, têm a capacidade de injetar esse veneno, e também todos eles se alimentam de pequenos invertebrados. O mais famoso deles é o ornitorrinco, mas só os machos que possuem, e esse veneno está localizado em um esporão perto da pata.
Além dele, nós temos 7 espécies de musa-aranhos venenosos, que usam seu veneno principalmente para paralisar as presas. Nós também temos uma espécie de toupeira, que também usa para predação, se alimentando de minhocas. E pasmem, 9 espécies de primatas venenosos, todas do gênero Nycticebus, conhecidos como slow loris. Sua mordida causa principalmente inchaço e dor, mas existe o registro de um acidente fatal envolvendo uma pessoa, que pode ter morrido por uma grave reação alérgica às toxinas. Pergunta de Black Blue Peculiar. O que foram as vacas marinhas de Steller e por que elas foram extintas? As vacas marinhas foram mamíferos marinhos da ordem Sirenia, a mesma que inclui atualmente os peixes-boi, por exemplo. Só que seus parentes mais próximos são os dugongos, animais que hoje em dia vivem entre os oceanos Índico e Pacífico. Só que tem um ponto, as vacas marinhas de Steller eram bem maiores que os sirênios atuais, atingindo entre 8 a 9 metros de comprimento e pesando até 10 toneladas. Elas viviam na região da Beringia, que é ali onde tem uma conexão entre o Alasca e a Rússia, e elas viveram até o século XVIII, super recente, e elas foram extintas por conta das ações humanas, tanto por conta da caça direta delas e também por conta da caça das lontras marinhas na região, que levou um enorme desequilíbrio ecológico por lá. Nossa próxima pergunta é uma dobradinha entre o Iago e o Victor. Eles querem saber se já existiu alguma espécie de dinossauro que não botava ovos, que dava luz aos seus filhotes vivos. E até o ponto, pelo que a gente sabe, não existiu. Todas as espécies de dinossauros, sejam os não avianos que viveram lá na era mesozoica ou as aves, todos eles botavam ovos para se reproduzir. Aliás, não só eles, mas todos os arcossauros de uma maneira geral. Grupo que também inclui, por exemplo, os pterossauros e os crocodilos. Uma outra grande linhagem de répteis, os lepidossauros, que inclui atualmente, por exemplo, cobras e lagartos. Nesse grupo, a viviparidade evoluiu várias vezes, mas no grupo dos arcossauros, até o momento, a gente não conhece nenhum exemplo. Pergunta de Davi Soares. Peixes podem ter câncer? Por que o câncer só existe nos eucariotos superiores? Peixes podem sim ter câncer, não só os peixes, mas todas as grandes linhagens de vertebrados podem ter câncer e algumas linhagens de invertebrados também, como por exemplo os insetos e os moluscos. E além disso, algumas plantas também podem ter tumores. A gente só não sabe ao certo todas as linhagens que podem desenvolver câncer. O que a gente sabe é que ele está sim ligado à divisão celular. Então, quanto maior e mais complexo é um organismo, mais divisões celulares ele faz e maiores são as probabilidades de acabar desenvolvendo um tumor e uma célula cancerígena durante esse processo. Animais muito grandes, como baleias e elefantes, frequentemente possuem mais cópias de genes que suprimem o aparecimento de tumores e assim conseguem ter vidas mais longevas com baixas chances de desenvolverem câncer. Esse foi mais um Zoomundo Responde. Lembrando que se você quiser ter a sua pergunta respondida neste quadro aqui, faça ela em qualquer vídeo nosso usando a hashtag Zoomundo Responde. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.